Dando sequência à série de videoaulas sobre programação web em Java, veremos agora então como criar servlets que tratam requisições do tipo POST. Nas aulas anteriores vimos como criar esses servlets que tratavam requisições do tipo GET. Passamos a ver então esses aspectos na aula de hoje. Primeiramente então vamos criar uma nova página, dentro da nossa aplicação, que vai implementar um formulário, onde a partir desse formulário vai ser enviada então uma requisição POST, para o nosso servidor, e o nosso servidor então, neste caso o Glassfish, vai instanciar um servlet que vai tratar essa requisição POST, recebendo os parâmetros passados nesse formulário e realizar alguma ação, certo? Vamos criar aqui então um formulário inicial, vamos selecionar aqui app Java Web, com o botão direito, vamos em novo, arquivo HTML. Vou chamar esse arquivo de formulário, ok? Nós vamos montar um formulário a partir deste documento, clicamos em finalizar. NetBeans IDE cria então a estrutura do nosso arquivo HTML. Aqui nós vamos fazer então algumas modificações. Vamos chamar ele de formulário. Aqui vamos criar um título, dados pessoais. Vamos criar aqui então um form, certo? Um form cujo o método de requisição vai ser o POST, e a ação acionada, lá no nosso servidor será uma chamada, ao nosso servlet denominado formulário, ok? Aqui nós vamos então colocar alguns dados, só para a gente testar essas funcionalidades, de passagem de argumentos para um servlet via POST. Vamos criar um formulário bem simples, onde o usuário vai informar o nome e a idade. Então, input type é igual a text, Vamos criar aqui uma caixa de texto cujo nome vai ser o nome da pessoa, ok? Vamos colocar também a idade da pessoa e também vamos colocar aqui um input para essa idade, certo? Vamos colocar aqui um botão também, submit, cujo value é enviar, ok? Então este é o nosso formulário, para envio então das informações para o nosso servlet. Ok, aqui está dando um probleminha. Opa, que é name, idade igual a idade, ok? Então essa é a estrutura do nosso formulário, ok? Um form cujo método de requisição vai ser um POST, cuja ação acionada vai ser o nosso servlet denominado formulário lá no nosso servidor, que vai receber como argumento esses dois parâmetros, o nome e a idade, e vai fazer então um processamento sobre esses dados, certo? Feita a criação do formulário, passamos agora à criação do nosso servlet que vai atender essa requisição do usuário. Clicamos com o botão direito então em servlet, novo, vamos lá em servlet. Vamos colocar o nome dele aqui, pode ser formulário mesmo, ok? Então nós vamos criar o descritor, o web.xml, vamos fazer por anotação, como a gente fez na aula anterior. Aqui o nome, do nosso servlet e o padrão de URL de requisição. Então vamos requisitar através desse padrão de URL. Finalizar. Aqui vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esse bloco aqui e vamos remover, como a gente fez em aulas anteriores, esse método process request.
E aqui nós vamos agora reescrever o método do post ao invés do método do get, certo? Então nós vamos usar o do post para atender a requisição do usuário, né, onde nessa requisição vem o método post, né, o comando post. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos capturar aqueles dois argumentos que vieram na requisição, né, que é o nome, request.getParameter nome, e a idade, string idade é igual request.getParameter idade. Ok? Agora eu tenho então o nome e a idade nessas duas variáveis do tipo string, e eu posso agora então mostrá-las numa página, tá? Então, olá, aqui eu vou colocar o nome que veio como argumento no parâmetro. Você tem idade anos. Ok? Então, vamos entender o que está fazendo esse servlet. Esse servlet aqui, quando estou acionado, então, numa requisição, né, o nosso servlet denominado formulário, ele vai, então, processar essa requisição e os argumentos que vêm nessa requisição através do post, certo? Então, nós estamos criando duas variáveis aqui, o nome e idade, recebendo esses argumentos que vêm na requisição, que são o nome e idade, e processando aqui uma página, mostrando dinamicamente, né, esta página de retorno para o usuário, né, fazendo uma saudação, mostrando o nome dele e a idade passada. Ok? Vamos testar essa nossa aplicação. Clicamos então com o botão direito sobre a nossa página e vamos executar o arquivo. Aqui então é aberto uma página, né, apresentando aquele formulário que nós montamos inicialmente. Botamos aqui o nome da pessoa, a idade, e quando clicarmos aqui em enviar, né, vai ser chamado então aquele servlet rodando lá no nosso servidor, né, via nossa aplicação app Java Web, né, então a URL de chamada seria essa que nós estamos verificando aqui na barra de endereço. O nosso servlet recebendo, né, aqueles argumentos passados naquele formulário, processa então uma página e mostra a saudação para o usuário na tela, como nós podemos observar. Olá, fulano e tal, você tem 30 anos. Ok? Bem simples o processo, tá? Aqui está a estrutura da nossa página, como nós vimos anteriormente, né, via o método post. Então nós estamos invocando o servlet denominado formulário, passando como argumento nome e idade. Notem que nós colocamos explicitamente aqui qual é o método de requisição, né, do navegador. Caso eu tivesse omitido esse método, né, por exemplo, digamos que eu tenha aqui tirado esse post, deixado somente action, né, por padrão, por default, né, o HTTP não envia requisições do tipo post, né? Aparentemente parece que nós vamos enviar um post aqui, mas se nós deixarmos dessa forma, na verdade vai ser enviada uma requisição do tipo get. Vejam bem o efeito que vai ocasionar no momento que eu tentar executar essa aplicação novamente. Vamos executar aqui o formulário, né, executar arquivo, e vamos tentar agora passar esses dados via post. Vejam que eu cliquei aqui, coloquei os dados. Quando eu clicar em enviar, notem, né, que foi gerado aqui um erro, né, no processamento dessa requisição, né, visto que o método get não é suportado, né, por essa URL. Então eu não posso passar, né, essa requisição do navegador aqui via o método get. Notem que aqui ó, em cima, quando o navegador montou a requisição, né, ele montou essa requisição na forma de um get. Notem que os argumentos, os parâmetros da requisição estão sendo passados na própria URL, como nós podemos observar aqui, certo?
Então isso não vai ser possível, por quê? Porque o nosso servlet ele está aguardando, né, que o usuário faça a requisição do tipo POST e não GET, certo? E se a gente não colocar aqui então explicitamente que essa requisição é do tipo GET, ela vai na forma do... desculpem, se eu não colocar aqui explicitamente que a requisição do tipo POST, ela vai ser enviada como uma requisição do tipo GET. Então é necessário que a gente coloque, né, esse método POST aqui. Outro detalhe é aqui o nome que a gente colocou para o componente, para a caixa de texto. Também é obrigatório a gente colocar isso aqui, né? É necessário, visto que quando o nosso server receber esses argumentos, o nome que ele utiliza aqui para obter o parâmetro é exatamente este nome que a gente colocou aqui, certo? Então se eu deixar aqui, se eu omitir esse nome, né, ou colocar um outro nome qualquer que não seja exatamente aquele que está sendo esperado lá, vocês vão notar que também não vai ser possível o processamento, né, desta requisição. Então vejo que se eu executar o arquivo aqui e colocar novamente aqui fulano, certo, e colocar aqui no enviar, notem que aqui, apesar dele processar a página, né, visto que nós temos lá um método do post que processa requisições do tipo post, como nós podemos observar aqui na barra de endereço, não foram passados os argumentos, né? Aliás, foram passados os argumentos, mas não existia uma identificação, né, para o nome desses argumentos e o nosso server não pôde processar de forma adequada. Então apareceu null aqui, né, para o nome null paridade, como nós podemos observar, certo? Então é necessário que a gente coloque, né, estes nomes, né, através da propriedade name, do atributo name do componente input, né, para esses dois atributos aqui, para que funcione efetivamente a nossa aplicação, para que o server possa então tratar de forma adequada essas requisições, certo? Agora nós podemos aqui testar novamente e nós vamos ver que vai funcionar tudo de forma correta como estava funcionando inicialmente. Aí, então, olá fulano e tal, você tem 30 anos. Né? Enviamos uma requisição via post, como nós podemos observar aqui na barra de endereços do navegador, e o nosso server, recebendo essa requisição com dados contidos no formulário, processou essa página dinamicamente e apresentou essa mensagem de saudação ao usuário. Ok? Então foi isso que nós vimos na aula de hoje, pessoal. A aula de hoje foi exclusivamente para nós falarmos um pouco sobre essas questões de tratamento de requisições do tipo POST, né, pelo nosso servlet. Ok? E nós vimos agora que nós criamos uma página, né, um formulário contendo esses dados que serão enviados via essa requisição POST para que o nosso servlet possa fazer esse tratamento. Ok? Então, nas próximas aulas daremos prosseguimento sobre aspectos de construção de aplicações web em Java. Até lá!